Neste vídeo eu vou te falar sobre a bula completa do Sotalol. O que é o Sotalol? Qual a apresentação desse medicamento? Qual é o nome comercial? Para que ele serve? Para que ele está indicado? Quais as pessoas que não podem tomar Sotalol? Quais são as interações medicamentosas desse remédio? Quais são as precauções que você deve ter quando está em uso desse medicamento e muito mais. Então, já dê o like nesse vídeo que esse vídeo vai ser fantástico. Então, vem pro vídeo. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e nesse vídeo vamos falar um pouquinho do Sotalol. O Sotalol é uma medicação antiarrítmica, ou seja, que tem indicação para o tratamento de arritmias cardíacas. O Sotalol ele faz um bloqueio nos receptores adrenérgicos, que são os receptores de adrenalina que nós temos principalmente no coração. O Sotalol é um medicamento que pode ser encontrado no nome comercial de Sotacor. É muito comum em nosso país encontrarmos o medicamento genérico pelo princípio ativo, chamado cloridrato de Sotalol. Os comprimidos de Sotalol apresentam três formas de distribuição: a de 120 mg, a de 160 mg e muito raro é vista a de formulação de 240 mg. A dose média que utilizamos de Sotalol é de 120 até 320 mg por dia. Tomar cuidado com doses acima de 320 mg por dia pelos efeitos colaterais que eu falarei a seguir. Quando nós tomamos o Sotalol, ele já age em cerca de 2 horas e meia em nosso organismo. O importante falar é que o Sotalol deve ser tomado preferencialmente antes das refeições. A indicação, como eu falei, do Sotalol é principalmente nos pacientes que têm arritmia cardíaca, mas ele também pode ser usado em pacientes que têm angina, que é aquela dor no peito relacionado a obstruções nas artérias coronárias e outras indicações. No caso aqui, eu vou te passar as indicações mais comuns para tratamento de arritmias cardíacas. Algumas arritmias podem ser tratadas com cloridrato de Sotalol. Por exemplo, extrasístoles supraventriculares, fibrilação atrial, taquicardia atrial e flutter, arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares sustentadas ou não sustentadas. Por isso, o Sotalol é uma medicação de uso frequente como medicamento antiarrítmico. Mas, infelizmente, como eu vou falar mais para frente, ele tem algumas considerações muito importantes que devem ser feitas. Por isso, fique até o final do vídeo para saber tudo sobre essa medicação. Um bom lembrete, não esquece de se inscrever no canal. O canal é muito importante que você receba outros vídeos relacionados à saúde do coração. Bem, agora vamos falar das contraindicações do Sotalol. Pessoas que têm hipersensibilidade, ou seja, alergia conhecida ao Sotalol, não pode utilizá-lo. Pessoas que têm DPOC, que é aquela doença pulmonar obstrutiva crônica, e também asma brônquica grave, também não podem utilizá-lo. Isso vale para pacientes também que estão, por exemplo, com bradicardias, bloqueios importantes no coração, não deve ser dado. Outra situação que não deve ser dada é os pacientes que estão em choque cardiogênico. Não podemos utilizar nesses pacientes que estão com tratamento de insuficiência cardíaca e estão descompensados. Pacientes que têm hipertensão pulmonar também têm essa contraindicação. E também os pacientes que possuem insuficiência renal grave. Pacientes que têm uma função renal muito prejudicada não podem utilizar o Sotalol. E agora, Dr. Felipe, e na gestante, pode ser utilizado o Sotalol? A resposta é não. Gestantes ou mulheres que estão amamentando não podem ser utilizado o Sotalol. O Sotalol também não pode ser utilizado em populações pediátricas, por exemplo, crianças abaixo dos 6 anos de idade
não há estudos mostrando a eficácia dessa medicação. Uma contraindicação muito importante do Sotalol: pacientes que têm síndrome do QT longo, congênito ou adquirido. Eu vou falar mais detalhes sobre isso porque o Sotalol ele tem um efeito pró-arrítmico. Ora, doutor Felipe, você não me falou que ele tem um efeito de tratar as arritmias? Esse efeito pró-arrítmico ele pode também causar arritmias, uma arritmia até muito fatal. Por isso, algumas coisas devem ser preservadas e utilizados com cautela em algumas situações que eu vou te falar. O Sotalol, ele altera a repolarização do coração. Então, algumas condições podem favorecer com que esse QT aumente, que é essa repolarização do coração. O intervalo QT, ele é medido no eletrocardiograma. O médico, quando inicia o Sotalol, ele deve tomar cautela, porque o aumento, o prolongamento do intervalo QT pode induzir uma arritmia chamada torsade de Pointes, que é uma arritmia, uma taquicardia ventricular, que ela é fatal em muitos dos casos. Por isso, algumas precauções devem ser dadas quando você toma o Sotalol. Vamos lá. Pacientes que têm magnésio ou potássio baixo não devem tomar o Sotalol. Eles devem corrigir essa situação para que tome ou inicie essa medicação. Tomar cuidado para medicações diuréticas. Tenho vários casos que vi que o paciente usava diuréticos e, por isso, tomar muito cuidado no início desse medicamento. O diurético, ele expolia potássio, diminuindo o potássio e o magnésio, favorecendo esta arritmia. Por isso, tome cuidado se você está tomando diurético até sem prescrição do médico, se seu médico não está sabendo, pois muitas fórmulas de emagrecimento que vemos por aí, pessoas colocam diuréticos para desinchar, perder a água, e às vezes você está tomando uma medicação dessa e o seu médico não sabe disso. Outra precaução é se você utiliza outro antiarrítmico junto com o Sotalol. Sabemos que alguns pacientes, utilizando o Sotalol, eles não devem misturar outros antiarrítmicos junto com o Sotalol. Por exemplo, tomar amiodarona, propafenona não deve ser utilizado junto com o Sotalol. Existem vários medicamentos que já prolongam o QT. Por isso, você utilizar o Sotalol junto com eles pode ser uma mistura fatal. Por exemplo, medicamentos que são antidepressivos. Existem medicamentos antidepressivos, como estou colocando aqui na lista, que não devem ser utilizados com o Sotalol. Isso é muito importante porque, às vezes, o seu cardiologista prescreveu o Sotalol e você está tratando depressão, transtorno de ansiedade, outras doenças que vão fazer com que aconteça essa mistura e nenhum dos médicos está sabendo, nem que você toma o Sotalol ou que foi prescrito, e às vezes isso passa desapercebido. Então, não misture alguns desses antidepressivos com o Sotalol. Isso é muito perigoso. Quais são os efeitos colaterais mais comuns, ou seja, os efeitos adversos que acontecem em quem toma o Sotalol? Os efeitos mais comuns são a fadiga em 4% dos pacientes que usam Sotalol. Também, em 4% dos pacientes que usam o Sotalol, ele pode induzir bradicardia, que é uma frequência menor que 50 batimentos por minuto. A falta de ar, a dispneia, é relatada em 3% dos pacientes. Esses efeitos que eu falei, pró-arrítmico, ou seja, causadores de arritmia, são vistos em 2% dos pacientes que usam Sotalol. Fraqueza e tonturas também é visto em 2% dos pacientes que usam Sotalol. Outros efeitos menos comuns são erupções cutâneas, náuseas, vômitos, diarreia, gastrite, dispepsia. Isso é visto em menos de 1% dos pacientes. Vocês entenderam a importância de tomar o Sotalol e principalmente as interações medicamentosas que o Sotalol pode trazer a você. As consequências são graves. Tome cuidado então com diuréticos e antidepressivos, que são os principais medicamentos que podem interferir no Sotalol e causar efeitos pró-arrítmicos.
Gostou do vídeo? Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Já peço de novo o like nesse vídeo, compartilhe com alguém que usa Sotalol ou com alguma pessoa que está em uso de Sotalol, e eu quero que você aproveite muito os outros vídeos que falo aqui nesse canal sobre arritmias cardíacas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.